Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Apenas os 4 primeiros versículos. 1 Samuel, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Vamos orar? Douglas, vem aqui, meu irmão, confirme esta palavra em oração ao Senhor e peça que Ele nos abençoe. Senhor Deus, ó Pai, queria te agradecer, ó Pai, pela Tua presença aqui, ó Pai, entre nós. Obrigado. Quero te pedir agora, ó Pai, que o Senhor fale através do pastor, ó Pai, e confirme, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, em nosso coração, Deus, e que a gente leve ela por toda essa semana, ó Pai, e que o Senhor fale, continue falando através dessa palavra no nosso coração, ó Pai, durante a semana. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Douglas. Eu creio que por conta de algumas lutas de ordem pessoal, nós temos percebido alguns irmãos e irmãs entrarem em cavernas. Algumas delas são praticamente física, de concreto, uma caverna mesmo. Mas a grande maioria delas são cavernas espirituais, cavernas emocionais, e eles entram nesse processo de tratamento que nem sempre é assim entendido. Alguns sofrem muito, outros sofrem pouco, mas todos sofrem quando eles entram em cavernas. Porque quando a gente entra numa caverna, é porque o nosso apoio, as nossas muletas, elas foram tiradas, foram arrancadas. Tudo aquilo em que você se apoiava caiu e você traspassou por ele. O Senhor diz: você confia em quê? No Egito? Esse bordão de cana esmagado, o qual alguém se apoiar, traspassa-lhe e ele cai. Algumas pessoas colocaram algum apoio, ou se viram em algumas circunstâncias que procuraram apoio e encontrando uma parede, ali ficaram e agradecem a Deus por uma parede que Ele mesmo encontrou. Não é fruto de uma ação de Deus, Ele encontrou um apoio. E o Senhor retira esse apoio para que Ele seja o único apoio que nós venhamos a colocar confiança. Alguns confiam na idade, outros confiam no seu conhecimento, alguns confiam no seu excelente currículo. Isso serve há algum tempo de muleta, de apoio para a gente. Não, eu tenho uma conta bancária boa. Não, eu tenho saúde. Não, a minha confiança está no meu conhecimento, eu sei quem eu sou. E o Senhor então tira essas muletas, e não há outra alternativa para essas pessoas desmoletadas, a não ser entrar numa caverna,
se fechar num canto escuro e às vezes ficar apenas lamentando a sua sorte. A Bíblia fala de muita gente que entrou em caverna e outros que foram colocados lá. Lembram de Ló? Ló, ele entrou em uma caverna num momento muito delicado. O céu começou a chover fogo. E ele perdeu a sua casa e perdeu os seus bens. E na saída, na fuga de casa para fugir da ira divina, a sua esposa comete uma tolice de olhar para trás, de recordar o passado. E ela fica lá, ela se transforma numa estátua de sal, e ele tem que sair deixando inclusive a esposa. Ele não poderia nem sequer lamentar a sua morte, chorar a sua morte ali, ou enterrar a sua morta. Ele continua o caminho, e ele entra numa caverna, e ele acredita que a única pessoa da terra que ficou era ele e as 2 filhas. Lembram disso, né? O outro homem que passou por essa experiência foi Elias. Lá no Carmelo ele desafia 450 profetas de Baal, e ele os vence espiritualmente, depois os vence fisicamente. Ele mata todos aqueles homens. No dia seguinte, a esposa do rei ficou sabendo disso, e ela faz uma promessa dizendo: amanhã, a estas horas, a cabeça dele não está sobre o pescoço. Ele acreditou e fugiu. E não havia nenhum lugar de segurança para ele, a não ser uma caverna. Ele vai e ele fica lá. E ele sente-se o último homem da terra. E ele chega a dizer: eu fiquei só, não tem ninguém comigo. E Deus então esclarece algumas coisas para ele, que não era bem assim. O outro homem que se encontrou numa caverna foi o profeta Jeremias. E lá desse buraco existencial em que ele se encontra, ele escreve Lamentações capítulo 3. E se esse texto de Lamentações é tirado da Bíblia, você vai dizer que não foi um homem que conhece a Deus que o escreveu. Não é um homem que tema ao Senhor que o escreveu, porque as experiências que ele passou e o que ele verbalizou da sua experiência, ele chega a dizer: pereceu toda a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lá numa caverna em que ele se acha. Outra pessoa que passou por essa experiência foi Davi. E é interessante que um pouco antes ele se fez de louco. Lembram disso, né? Quando ele escreve o Salmo 34, é exatamente após essa experiência. O Senhor tirou dele todo o apoio. Tudo em que ele colocava a mão, o Senhor tirou. Porque o único apoio para Davi tinha que ser o Senhor, como é a mesma experiência de todos nós. Lá nesta caverna de Adulão, ele escreveu o Salmo 142. Se você entender a expectativa da alma dele, você chora ao ler o Salmo 142. Porque é interessante nós nos lembrarmos que naquele momento veio para ele um desânimo extraordinário, intenso. No versículo de número 3, ele diz assim: quando dentro de mim se me esmurece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando, me ocultam armadilhas. Um desânimo enorme, intenso, toma conta dele. Mas não somente isso, um isolamento. Ele igualmente, os outros que se encavernaram, sente-se sozinho. Versículo 4, ele diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Sozinho. Antigamente um rei aclamado, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, viva Davi, viva Davi. Agora esquecido, abandonado, ninguém que se interesse por ele. Lembram de Nabote? Quem é
Davi. Olha que petulância! E ele sente isso. E ele escreve o salmo assim: quase ninguém me cumprimenta. Na minha angústia, na minha dor, ninguém liga para mim, nem para dizer, olá, meu irmão. Ninguém percebe a minha presença, muito menos a minha ausência. Quando eu não vou ao culto, ninguém percebe que eu não estou lá, porque eu não sinto que eu faço falta. Davi, o rei Davi. Imagine nós, os mortais comuns, quando nós não estamos presentes. Alguns nem sabem o nosso nome. Alguns nem sabem da luta que eu passo ou da caverna em que eu me coloquei. É provável que alguns nem saibam o meu nome ou de que família eu pertenço ou há quanto tempo eu estou na igreja. É provável que ao chegar alguém diga, oh, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E você diga, obrigado, mas eu sou daqui. Eu sei, você está se sentindo em casa. Não, eu sou membro daqui. Membro de onde? Daqui da igreja. É mesmo? Chegou recentemente? Não, tem 9 anos que eu estou aqui. 9 anos invisíveis. Quem já se sentiu invisível, levanta a mão. Invisível. E dependendo do temperamento, é o invisível do invisível. Porque tem gente que nem se faz ouvir a sua voz. Eu não. Não tem como eu chegar no lugar e você não perceber. Porque eu chego fazendo barulho. E saio fazendo barulho. É do meu perfil. É da minha natureza. A Beth entra e sai e ninguém percebe. Porque ela é caladinha, quietinha. A Beth é dos bastidores. Eu não. Eu sou dos holofotes. Talvez por isso que seja pastor. Você precisava me ver vendendo verduras e fruta na feira. Eu impactava aquele lugar todo gritando. É por isso que eu falo alto sem usar microfone. Foi ali que nasceu isso. Davi entrou e sentiu um profundo isolamento e uma extraordinária insegurança. O rei Davi sentiu desânimo, sentiu isolamento, esquecido, ninguém se lembra de mim, e sentiu uma insegurança. Ele diz, nenhum lugar de refúgio. Ele tentou de tudo e agora isso traz medo. Como Jeremias diz, o Senhor me cercou de um muro. O Senhor me cercou do muro. E quando eu oro, Ele não admite a minha oração. Imagina um profeta falar isso. Quando eu oro, o Senhor não admite. Não é que Ele não ouça, Ele não admite a minha oração. A situação em que Jeremias está é de uma dor intensa, numa caverna profunda. Aí Davi sente por conta disso solidão. Ninguém se interessa por mim. Não desperto interesse em ninguém. Já se sentiu assim? Já se viu, entre aspas, obrigado a se encavernar, a sair do holofote, a não estar debaixo das atenções por conta de uma luta intensa que você está passando, luta essa que só você vê, só você sabe, só você experimenta e ninguém te olha. É como se você fosse realmente invisível. Esses dias andando de carro com a dona Beth, que ela me deu uma fechada e eu segurei, inclusive o meu espírito eu segurei as minhas emoções, respirei, assim, bora para frente e continuei. Daqui a pouco o outro fez a mesma coisa, assim, mas não é possível, hoje é o dia D, eu nem estou em consagração hoje. Aí logo na frente um motoqueiro, assim, gente, até um motoqueiro. Eu falei para a Beth, eu estou invisível, ninguém está me vendo, porque todo mundo resolveu hoje atentar contra a minha paz, não contra a minha vida, contra a minha paz. Ela se sentiu assim, nesses momentos? Essas são as características de quem está numa caverna. É provável que um ou outro, por conta das lutas, se sintam assim dentro de uma caverna.
um desânimo, um isolamento, uma insegurança. A solidão chegou e ficou. A solidão que estava distante, ela se avizinhou e agora ela entrou em casa. E está lá, é uma boa companheira. Já se sentiu nessa situação? Esquecido por todos. Você falta a 6 cultos. Aí a pessoa liga para você: senti sua falta no domingo passado. Assim, domingo? Tem 6 que eu não vou, só agora que você sentiu? Pois é, mas eu senti. A gente não sabe o que fazer, não sabe como falar ou como tratar. Nessa situação, o Senhor age de 2 maneiras para com estes encavernados. Primeiro, aquele apoio que foi tirado, agora ele é devolvido por obra de Deus. Diz-nos aqui, versículo 1, Davi retirou-se dali e se refugiou, entrou numa caverna, a caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa que havia se afastado dele, agora se recebe de Deus uma palavra para aproximar-se. Ele recebe não um apoio, mas um novo apoio da família. O Salmo de número 142, versículo 7. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. O Senhor ordenou aos seus irmãos e aos seus pais, e eles saíram de onde estava. E naquela época não estava funcionando o WhatsApp, ou então o Waze, mas eles acharam a caverna que Davi estava. O rei Saul não achou, mas a família achou. Os soldados de Saul não encontraram, mas os pais encontraram. Sabiam qual era a caverna. Como é que eles ficaram sabendo? Talvez uma carta, um mensageiro, mas o fato é que eles acharam e foram enviados para lá. E Davi agora recebe o apoio da sua própria família. A primeira coisa que acontece aos encavernados é isso: o apoio de gente querida. Já ouvi vários testemunhos de jogadores que se machucaram por muito tempo e que os times esqueceram, os técnicos esqueceram, os compradores ou os olheiros esqueceram, mas a família estava ali. É a família, meus irmãos queridos, que tem peso neste momento de caverna. É eles que olham para nós e que sentem a nossa dor, que se juntam a nós para nos levantar e nos tirar desse buraco que nós nos colocamos. O testemunho de todos eles que passaram por esse tempo de caverna, esse tempo de solidão, de isolamento, de esquecimento, é que a família foi um instrumento de Deus para a restauração. Se não fosse a família, eu não teria suportado. Foi o que eu ouvi de um jogador de futebol recentemente. Se não fosse a família que estava ali, esses momentos de caverna, a família chega junto. Ela pode estar afastada durante muito tempo, mas quando a pessoa está naquela situação, a família chega por instrumento de Deus, chega com o consolo de Deus, chega junto, divide a dor, está ali, oferece colo. É este momento importantíssimo para os encavernados. Davi perdeu o apoio da família em primeira instância. Agora, na caverna, a família volta para ele e lhe dá todo o apoio. Agora é Deus que envia a família. Ele mesmo tirou onde esses homens estavam e os ordenou que estivessem com ele para lhe dar apoio. É interessante que diz aqui que eles foram lá para estar juntos. Aqui nos fala que eles falaram. Os irmãos de Davi, os pais de Davi, chegaram à caverna de Adulão, onde estava Davi. Nada falaram, nada propuseram, nada criticaram, nada perguntaram, apenas estiveram com ele, só para estar com ele. Versículo de número 1. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. Não é para criticar, porque é interessante quando nós nos encavernamos ou quando somos encavernados, o que nós menos precisamos é de análise dos críticos, é de
pressupostos que nos levaram para aquele lugar, ou que apontem os erros. O que a pessoa quer naquele momento é um abraço, é um ombro, é alguém que ore, alguém que chore, alguém que se coloque do lado, é servir apenas de apoio. É só isso que os encavernados querem. Aquele diagnóstico mexeu comigo e eu me encavernei por conta daquele diagnóstico. E eu senti a alma, a angústia e o esquecimento. Eu me afastei. Desculpem. Eu me afastei. Mas a família se ajuntou a mim em apoio. Quando eu distribuí todos os currículos, ou estudei todas as matérias e me apresentei para aquela prova e eu recebi um não, eu me encavernei, eu me senti mal, eu perdi o apoio que eu tinha. É nesse momento que chega a família, que a família tem que se apressar e se ajuntar para estar junto, apenas para estar junto, às vezes sem falar nada, sem fazer nada, apenas a presença. E Davi sentiu-se isso. Mas eu quero que você diga se está na caverna. Desculpem. Pronto, bonitinho. Mas é provável que alguns de nós estejam na caverna. Os que não estão na caverna sabem que não estão. E o que deve fazer os que não estão? Se aproximar daqueles que você sabe que estão. Apenas chegar, apenas abraçar, ou como diz no Nordeste, sentir o cheiro. Apenas isso. Chegar, abraçar. Se você tiver liberdade, ore ali ao pé do ouvido e diga coisas pequenas e poucas, como: o Senhor Jesus te abençoe, eu estou aqui, precisa de mim, eu estou aqui, eu caminho contigo nesse momento, eu entro na caverna contigo para te tirar da caverna. Não é para procurar razões que te levaram a entrar, mas é para te dar motivos para sair dela. Esta ideia é de Deus. Davi perdeu o apoio, entrou na caverna e o Senhor manda a sua família lá. Não para questionar, não para perguntar, não para falar, não levaram nada, apenas chegaram para estar junto. Se você não está na caverna, liga para mim essa semana. Pastor, quem está na caverna? Eu te dou uma lista. Eu te digo esse. Não falo daqui por honra e respeito a esses encavernados. Mas eu te digo, fulano. É provável que eu nem saiba de todos, mas os todos que eu sei serão suficientes para você visitar. Liga, visita, ora, vai ao céu por eles, dobra o joelho de madrugada, dobra o joelho de tarde, dobra o joelho o tempo todo, em qualquer lugar. Ora enquanto estiver cozinhando, ora enquanto estiver dirigindo, nem precisa fechar os olhos. Ora ao Senhor. Senhor, esse irmão meu está na caverna, eu não sei o que ele fez para entrar lá, mas eu quero que o Senhor me use para tirá-lo de lá. Para entrar é fácil, para sair só com apoio. O Senhor se aproximou de Elias lá na caverna e disse para ele: o que faz aqui? Por que você entrou aqui? Ele disse: eu estou só. Se que só, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Olha para fora, aí vê um movimento alto, grande, e o Senhor não estava nele. Um vento forte, o Senhor não estava nele. Um terremoto, o Senhor não estava nele. Aí veio um vento suave. Aí ele sentiu o Senhor naquele vento suave. Que coisa extraordinária essa experiência de Elias lá no Horebe, no Monte Horebe. E o Senhor o tira de lá para fora. E fala para ele ungir Azael, rei da Síria, e ungir Eliseu no seu lugar. E o que ele pediu lá na caverna, o Senhor atendeu. O que ele pediu? Lembra o que ele pediu lá? Me leva para aí.
Os encavernados pedem isso. Me leva para ir para a casa do Pai, onde há pão com abundância, onde tem música. Eu perdi aqui a esperança dessa terra, não tenho mais alegria aqui, me leva para ir. Os encavernados oram assim. E o Senhor levou Elias para o céu. Logo em seguida, lembram disso, né? Ele recebe um novo apoio. Este é o momento da graça, em que por uma visita, por uma ligação, por um abraço, por um olá, meu irmão, por sentar-se junto, por uma oração rápida, breve ali, você consegue tirar a pessoa de dentro da caverna para fora, para que ele viva de novo. A segunda coisa que Deus faz em favor dos encavernados é que Deus dá uma nova direção para ele. Redireciona a sua vida, redimensiona a sua mente, dá a ele uma nova missão, um novo apoio, agora uma nova tarefa para ele. Entra na caverna além da família ou depois do apoio da família 400 homens endividados, meu Deus. Consegue imaginar a cabeça de Davi? A Bíblia diz aqui, versículo 2, ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto. Já não basta a caverna? Já não basta o meu próprio aperto, o meu próprio isolamento? O Senhor ainda manda 400 em aperto? Todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Essa turma aqui é gente boa. Tudo que nós não queremos no dia da caverna é encontrar com eles. Não quero que ninguém levante a mão, mas já se sentiu em aperto alguma vez? Já se sentiu endividado? Já se sentiu amargurado? Haviam 400 naquela região. Eles acharam Davi. Parece que os amargurados se localizam. Parece que há um chip entre os endividados. Eles se encontram. E o Senhor levou lá para a caverna, obra de Deus, 400 enfermos, 400 endividados. Aquela caverna deve ter ficado um lugar maravilhoso. 400 homens em aperto. O que homem em aperto conversa? O que homem amargurado fala? O que homem endividado fala? Pensa, gente. Aquela caverna tornou-se um lugar insuportável. E se você acha que aquilo era obra do maligno, não era. Deus levou primeiramente a família para dar a ele apoio. Depois da família vieram esses homens aqui. E com esses homens, Deus deu uma nova tarefa para ele: liderá-los. Com eles, Davi começou um novo batalhão. Davi os liderou. E aqueles homens endividados, amargurados e em aperto foram transformados no quartel-general do rei Davi. Os 400 valentes de Davi não começaram com valentia, começaram com desprezo, com isolamento e com dívidas, mas o Senhor mudou a face daquela caverna. Esse é o nosso Deus. Não há nenhuma circunstância que Ele não transforme. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre o Senhor na primeira chuva. Não precisa lamentar a sua caverna, nem dizer, a minha caverna é ruimzinha, mas olha a caverna daquele rapaz lá, gente. Caverna de gente rica é melhor. Caverna de gente inteligente é melhor. Caverna de casado é melhor. Caverna de quem tem muitos filhos é melhor.
Não, caverna é caverna, gente. Ué, caverna é caverna. E o Senhor levou para lá os em apertos, endividados e os amargurados. É bom a gente lembrar que quando nós nos sentimos nessa caverna que nós fomos colocados, ou que nós nos colocamos, nós não desejamos ver ninguém, nem ouvir ninguém, não queremos visita. Eu me lembro do meu pai encavernado por conta de dívida, e chegavam as pessoas e batiam na porta, e o papai dizia, fala que eu não estou. Algumas vezes eu tive que sair de casa para não mentir. Quem disse que eu estava bonzinho, falava, não, papai está aqui não. Ligava lá, papai não está aqui não. O VV está aí, o nome do meu pai é VV, Valdemiro Viana. VV está aí, a ordem era não tá. Porque ele se encavernou e ele não queria ver ninguém, ouvir nada de ninguém. Aí o Senhor envia para lá 400 homens. Aí ele se fez chefe daqueles homens. Deus o abençoou. É interessante que a primeira luta que ele atravessou ali é uma luta de natureza interna. Ele teve que vencer isso. A mesma experiência de Jeremias. Ele disse, quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Ele acabou de falar que não tinha mais esperança, mas ele faz um exercício interno para lembrar-se de coisas boas. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É essa natureza de investimento que ele faz. Está na caverna? Faça esse exercício. O Jeremias fez e lembrou de 3 coisas. Lembrou da misericórdia do Senhor, lembrou da fidelidade do Senhor e lembrou da porção do Senhor. Lamentações 3, do 21 em diante. Lembre isso. Não fique remoendo as amarguras, os esquecimentos, os isolamentos. Não lamente, apenas lembre da misericórdia do Senhor. A outra causa ou a outra reação dele foi uma reação externa. E o Senhor deu a ele a habilidade para liderar aqueles homens. Uma nova tarefa aos que estão em caverna. Trabalhe a sua mente, não a deixe lhe escravizar. Pense o que é bom. Eu quero chamar o Grupo Elo, o mais novo grupo, o Grupo Elo. Eu queria que eles cantassem o Salmo 110, Salmozinho 110, o primeiro do cântico. Olha esse salmo da perspectiva de quem está na caverna. Eu queria que, se você não está na caverna, entende que não está, já esteve lá, saiu, alguém te ajudou a sair, ou você saiu por um milagre de Deus sozinho. Você foi tirado de lá. Tem gente que está lá por conta de saúde ou da falta dela, por conta de emprego ou da falta dele, por atrito familiar ou por perspectiva de perdas. Estão na caverna. E essas pessoas precisam sentir o apoio da gente, daqueles que já passaram por essa experiência. Liga. Se um rapaz perdeu o emprego, e você sabe que perdeu, então ele está caminhando para a caverna. Se uma pessoa está doente e vai passar por uma cirurgia, está caminhando para a caverna. Você sabe disso? Liga. Mostre o seu amor. Sabe que há um atrito conjugal não resolvido? A pessoa está caminhando para a caverna. Liga, tira de lá. Nós somos os instrumentos de Deus para esse apoio. Nós somos famílias de Deus. Liga para as pessoas, interesse-se por elas. Esse hino é bom nesse aspecto. Por favor, desculpem eu quebrar o protocolo. No Calvário seguiu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas
mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim. Nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Um dia o Senhor vai remover essa angústia toda. Vai remover esse sofrimento todo. Um dia Ele vai transformar isso numa coroa de glória. Amém. E nunca mais entraremos em qualquer caverna que seja. Porque não haverá razões para isso. Enquanto estamos aqui, é provável que entremos numa ou noutra, que nós nos fechemos. Não diga para ninguém que eu estou com esse problema, não fale para ninguém. E em não falar para ninguém, ninguém vai ligar, ninguém vai visitar, ninguém vai orar. Esse é o problema. Mas quando as pessoas sabem, é provável que elas... Mas é provável que Deus mande alguém lá para socorrer. É provável. Eu prefiro que as pessoas falem. Como Sobral Pinto, jurista, disse uma vez: falem mal, falem bem, mas falem de mim. Quando eu falo para as pessoas que eu estou numa caverna, é provável que alguns falem mal. Eu sabia que ele ia para lá. É provável. É provável. Mas é provável que um ou outro ligue e me abrace naquele dia e diga para mim: um dia você vai receber um abraço tão apertado que vai emendar o que está quebrado por dentro. E aquilo vai fazer bem para a sua alma. E você vai vislumbrar a luz no final da caverna. Não do túnel, mas da caverna. Você começa a caminhar para fora. Nós somos os instrumentos que Deus vai usar para tirar os encavernados. Nós somos esse povo. Coloque-se na brecha. Diga para ele: Senhor, quem está precisando de uma ligação, de uma visita, quem está precisando de um abraço meu, Ele vai dizer. E você vai ser instrumento de bênçãos. Amém, igreja? Amém. Obrigado, gente. Quero convidar os oficiais, por favor, que estejam comigo aqui.